Fala, estimado! Dois caminhos. O que significa dois caminhos para você? Duas estradas? Duas veredas? Duas saídas? Dois caminhos. Dois caminhos de uma vida. Dois caminhos e um destino. Dois caminhos e uma colheita. Jesus proferiu um sermão do monte entre o capítulo 5 e o final do capítulo 7. Ele explica as diretrizes do seu ensinamento. O sermão do monte provavelmente é a parte mais conhecida e menos ensinada. É a parte mais vista, lida, menos compreendida. Certamente, o menos obedecida de todos os povos. Esse é o manifesto para os seus discípulos. Isso tornou-se a constituição do cristianismo. E nesse manifesto, Jesus, ele quer que eu e você fôssemos ou fizéssemos o que está escrito nesse sermão. O Sermão do Monte ele tem alguns contrastes, certo? Mas você pode escolher para seguir Jesus. Ele insistiu com seus ouvintes, dizendo: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Fala, estimado! Dois caminhos. O que significa dois caminhos para você? Duas estradas? Duas veredas? Duas entradas? Dois caminhos e uma vida. Dois caminhos e uma saída. Dois caminhos e um destino. Dois caminhos e uma colheita. O Sermão do Monte ficou conhecido como a constituição do reino de Deus. E está escrito no livro de Mateus, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. O Sermão do Monte é provavelmente a parte mais conhecida de todos os ensinamentos de Jesus. Embora possa argumentar que seja menos compreendida de todas elas e certamente a menos obedecida. O Sermão do Monte existe algumas contradições ou alguns contrastes. Jesus insistiu que para que entrássemos pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e há muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. São um dos contrastes. E são poucos os que entram por ela. E esses caminhos estão cheios de exemplos. Existe muitas afrontas quanto à escolha desse caminho. E hoje, fazer escolha é tão difícil. É tão difícil você estar escolhendo entre uma coisa e outra. Mas você pode escolher entre a vida ou a destruição. Foi assim que ele tentou passar, essa visão que ele tentou passar para você e para mim. Escolha a vida ou a perdição. Há um contraste entre acumular tesouros na terra e armazenar tesouros no céu. Também existe um contraste entre estar cheio de luz e estar cheio de trevas. O versículo 24 ele fala de dois possíveis senhores: o Deus da riqueza e o Deus da sinceridade. Todos os três contrastes eles relacionam-se em um único tema: nossa inclinação
está focalizada? Nesta terra ou no céu? Onde está focada a sua visão? Você está focado em qual parte deste sermão? Jesus desafiou os seus discípulos a acumularem tesouro no céu. Cristo não estava declarando que é ilegal a provisão racional que fazemos para o futuro, mas ele estava preocupado, muito preocupado, e condenou o acúmulo como um fim de se proteger. A preocupação principal de Jesus era com as propriedades de uma pessoa, ou seja, as prioridades de uma pessoa. Qual é a prioridade sua nessa vida? O que você pretende com essa vida? Você sabe que isso é passageiro. Você sabe que ao mesmo tempo que você existe hoje, amanhã já não existe mais. Onde está focado a sua prioridade? Jesus entrou a importância de prioridades certas usando uma analogia familiar a pessoas daquela época. A ilustração de Cristo é fácil de você analisar, é simples. São os olhos do homem. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, se uma pessoa for cega, todo o corpo dela será tenebroso. Os olhos são a candeia do corpo. É através dos olhos que você recebe informações. É através dos olhos que você consegue se comunicar visualmente com o mundo. É através dos olhos que você conhece a beleza de uma pessoa, a beleza de uma coisa. Você escolhe alguma coisa através dos olhos. É o olho que faz com que você saiba se isso serve ou não serve para você. Cada um de nós decide qual Senhor é mais importante na nossa vida. Podemos servir a Deus ou podemos nos tornar escravos deste mundo. Mas não podemos servir a ambos, a dois senhores, porque nós vamos agradar um e entristecer o outro. Ou nós vamos amar mais a riqueza, entristecer Deus, ou nós vamos amar mais a Deus e entristecer a riqueza. Nesse fato de riqueza, de ser rico, nós temos dois exemplos para citar para você. Eu tenho o exemplo de Davi. Era um rapaz pobre, porém o seu coração estava voltado para Deus e para as coisas boas da vida. Davi, ele tinha um foco em Deus extraordinário e ele conseguia tudo o que ele queria, porque ele tinha um coração voltado para Deus. E ele não tinha medo de enfrentar qualquer que fosse a situação, porque ele estava firmado na rocha. O capítulo 6, versículo 25 diz que a respeito ao pecado da preocupação. Se você já vive preocupado, você está pecando. Por quê? Por quê, pastor? Porque a preocupação, ela tira o poder de Deus da sua vida. Você deixa de acreditar em Deus e começa a acreditar nos seus problemas, nas dificuldades que tem ao seu redor. O segredo para se vencer a preocupação é revelado de maneira Jesus caracteriza: bem-aventurado os homens. Ele disse: homens de pouca fé. A chave para superarmos a ansiedade é a fé. A fé no que conhece as nossas necessidades. O que supre nossas necessidades vitais. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Você sabe o que é a justiça de Deus?
A justiça de Deus não falha. Se Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. Se Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sempre está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que eu estou falando isso? Porque ultimamente eu tenho visto tantas pessoas ansiosas. Pessoas que elas param de viver para se preocupar com o dia de amanhã. Elas deixam de aproveitar o dia de hoje para viver o dia de amanhã. Elas deixam de dormir hoje para pensar no dia de amanhã. Não existe uma diferença entre a preocupação legítima e a ansiedade irracional. A ansiedade irracional, ela definha nossa energia e nos torna menos capazes de enfrentar os desafios futuros que a gente tem todos os dias. Jesus, ele incluiu 2 segmentos genéricos que capacitam seus ouvintes vencerem os desafios que ele havia lançado. Era isso que ele queria. Com tudo isso, através do poder da oração. Se os discípulos não devem se preocupar com o dia de amanhã, o que eles devem fazer? Segundo Jesus, eles devem orar. Você deve orar. Eu devo orar. Em vez de ficar confuso com o futuro, ou o relacionamento pessoal, ou qualquer outro desafio espiritual, confie e ore. As palavras-chave dos versículos 7 e 8 são: pedi, buscai e batei. Ela dá uma continuidade, esse tipo de oração dá uma continuidade para você. É uma sequência de palavras que sugere uma intensidade crescente em nosso coração, em nossa oração. A continuidade, ou seja, continue a pedir, continue a bater, continue a buscar, continue focalizado na necessidade de sermos persistentes na oração. Olha só, por que devemos ser persistentes na oração? Porque a oração é o único meio que eu e você temos de conversar com Deus. Preste atenção, você vive neste mundo, eu vivo neste mundo, nós vivemos nesse mundo. Tudo que nós temos está aqui. Nós investimos tudo neste mundo, tudo nós investimos aqui. Cristo, ele reforçou isso com uma ilustração sobre o cuidado providencial dos pais terrenos para com o filho. No capítulo 9 e 10, ele diz da seguinte maneira: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Olha, da mesma forma, nosso Pai Celeste proverá tudo para nós, tudo. Ele proverá tudo. Mas tem mais ainda. O Tiago escreveu da seguinte maneira: nada tendes, porque não pedis. Tem gente que pensa que Deus, o Deus é dono do ouro e da prata. Ele pensa que para ele ser abençoado, ele tem que ter um baita de um carro, uma baita de uma casa. Olha só o que Tiago continua dizendo: peçamos a Deus, que a todos dá deliberadamente. Ou seja, Deus está disposto a conceder o que você quer. O que ele não quer é que você se prenda. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, faça vós também. O que Deus não quer é que você fique preso a essas coisas materiais, coisa que não vai lhe trazer nenhum retorno. E isso prende a sua alma. Você sabia? Infelizmente, alguns viajantes do caminho estreito cansam-se de suas restrições e abandonam em troca do caminho largo.
o caminho fácil. E hoje é tão fácil servir a Deus. É tão fácil, tem várias igrejas. O problema não é servir a Deus. O problema não é estar dentro de igreja. Que diferença faz? Qual estrada você vai escolher? Faz uma grande diferença. Uma conduz à vida e a outra conduz à perdição. Contudo, obedecer o mandamento de Cristo é que faz toda a diferença. Ser religioso, ir na igreja, conhecer a Deus, conhecer Jesus, os irmãos, isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é o seu relacionamento com Deus. É o que faz o mundo diferente. É qual a estrada você vai tomar. O diabo não quer que os seres humanos entendam dessa maneira. Entendam qual a estrada que você vai tomar e o que você deve fazer. O diabo fica espalhando uma fina camada de verdade sobre os seus erros perversos, encobrindo o mal com uma capa de boas obras. Esse é o maior perigo. É quando você encontra alguém que se engana a si mesmo, certo? Será que todas as pessoas falsas, enganadas, sabem que são falsas? Será que todos que estão caminhando no caminho largo sabem que estão no caminho da destruição? Evidentemente que não. E eu estou diante de você que não sabe, que você está trilhando um caminho que não é bom. Não é bom para você, não é bom para sua família, não é bom para ninguém. Paulo escreveu o seguinte: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Ué, mas como que Jesus disse, nunca vos conheci, se ele estava afirmando que os acusados jamais se relacionam com ele? Ou seja, as pessoas dizem que conhecem Jesus, que conhecem a Deus, mas não tem nenhum relacionamento com Deus, não tem nenhum relacionamento com Jesus, sabe? Conhece. Da mesma forma que você conhece tantas pessoas, mas não tem um relacionamento com eles. Escuta o que eu vou lhe dizer. Como ter certeza que Jesus não conhece? Será que basta abrir a boca e fazer culto? Basta dizer Senhor, Senhor? Não. Não é só isso. Cristo disse que você precisa fazer a vontade de Deus e precisa obedecer, preferencialmente obedecer. Você tem que obedecer. O relato de Lucas amplia a ilustração dizendo que o primeiro homem cavou na terra e colocou um alicerce. Ele cavou até achar a firmeza e colocou ali o alicerce. Ele alicerçou a sua casa de uma maneira estática. Qualquer pessoa que entenda o mínimo de construção sabe que uma casa não se faz sobre a areia. Porém, o segundo homem, ele foi lá e construiu a casa dele em cima da areia. O que significa isso? Falta de prudência. O que significa isso? Falta de conhecimento. O que significa isso? Falta de vontade, de capricho, falta de coragem, falta de força. Deus disse para Josué: esforça-te que eu te ajudo. Deus conhece o teu coração, sabe a tua fraqueza, a luta que tu estás passando, a dificuldade que tu estás enfrentando para andar nesse caminho apertado, a crítica, pessoas lutando contra ti, te discriminando, querendo te tirar da presença de Deus. E você às vezes fica confuso, não entende para que lado eu vou, o que eu devo fazer. Fique aonde Deus te chamou. Mantenha uma comunhão com Deus. Tudo isso vai passar. Deus está ouvindo a tua oração.
Deus conhece o teu coração. Uma das grandes tragédias da nossa era é que muitas vidas são construídas nas areias instáveis da opinião externa. Pessoas dando opinião na sua vida. Não, esse vestido não tá legal. Não, esse cabelo não tá bom. Não, você tem jeito de ser outra pessoa. Não faça assim. Não, fala com teu chefe, reclama. Tua esposa não está te tratando bem, manda ela embora. Teu esposo não está te tratando bem, manda ele embora. Teu filho tem sido mal criado, tu está fora. Não é assim que se resolve. A Bíblia fala: faça aos homens o que você quer que eles façam a vós. Essa é a lei áurea da palavra de Deus. Eu vou orar por você agora, para determinar uma bênção na sua vida, expulsar todo o mal que tem atrapalhado a tua vida. Essas pessoas que ao invés de te ajudar, elas querem te atrapalhar. Parece que vivem te procurando problema, parece que vivem querendo causar problema na tua vida. Mas eu vou orar por você, eu estou aqui para te ajudar. Quero que você se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Quanto mais você se inscreve no canal, mais matéria nós vamos ter para trazer para você, ok? Comente ali embaixo também, você quer ouvir. Nós vamos falar sobre o visto, ok? Bondoso Deus, eu quero abençoar este homem, esta mulher, este jovem que está nos ouvindo. Estenda as tuas mãos sobre a vida dele, sobre a vida dela. Derrama da tua graça, da tua bênção. Orienta eles. Qual caminho deve tomar? Qual a vereda deve andar? Estende as tuas mãos de misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço a tua bênção, a tua graça, a tua direção para a vida deles. Obrigado, meu Pai, por nos ouvir e abençoa eles. Amém.